quais são esses hábitos que faz com que pessoas, líderes, né, que a gente olhe para alguns líderes e a gente fala, puxa, um dia eu quero ser como ele, porque eles são realmente pessoas que são próximas, ainda que estejam distantes, que parece que nós conhecemos eles, ainda que nós nunca tenhamos falado, mas existe ali uma aura, um carisma, né, muito forte, que faz com que nós nos sentimos atraídos a essa pessoa. E acredite vocês ou não, mas eu peço para que vocês reflitam sobre isso, né? São pessoas que estão o tempo todo dedicando do seu tempo, dedicando do que eles têm de melhor e observando as pessoas para poder servi-las. O líder influente é aquele líder que serve as pessoas. E aí você vai me dizer, Érica, mas não é o contrário? Não, não é o contrário. Nós, líderes, se quisermos influenciar as pessoas, se quisermos motivar as pessoas a trabalharem a favor de um objetivo comum e benéfico a todos, nós precisamos entendê-las, comunicar com elas, se relacionar com elas e então servi-las para então a gente também ser servido. Então, primeiro, o líder influente, o líder servidor, ele oferece, ele dá e depois ele recebe naturalmente, porque existe uma lei chamada reciprocidade, que é uma lei natural, é uma lei que não tem como ser diferente. Você dá, você recebe. Tudo aquilo que você recebe, te falta, é escasso. Então, isso é uma lei natural que a gente precisa compreender para entender quais são os nossos resultados, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre né, eu já falei um pouco, mas eu quero agora detalhar, assim, pelo menos aí uns 10 hábitos que são que são comuns a líderes influentes, aqueles líderes que nos motivam e que, mesmo sem que a gente tenha acesso, contato direto, a gente tem bastante admiração e a gente olha aquele como um referencial, né? Então, primeira coisa, líderes influentes são pessoas que ouvem o seu pessoal, ouvem as pessoas, os indivíduos da sua equipe. E como é isso, né? Ele dá um espaço, abre um canal de comunicação, onde quando as pessoas o procuram para passar algumas questões, sejam elas dúvidas, sejam elas dificuldades, eles problemas, ele está aberto para ouvir, ele tem uma escuta ativa e ele não permite, né, ele não tem uma conduta repressora, ele tem uma conduta bastante acolhedora, né, e ativa e atenciosa para que a pessoa mesma, quando estiver falando, se perceba, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, puxa, mas imagine se eu for ouvir tudo né, que tem pessoas que às vezes conta muita coisa. Se você der uma escuta com muita atenção, se você se mostrar ali pleno, presente, né, uma escuta plena, a própria pessoa começa a se escutar e já buscar ali uma solução. Então, líderes influentes, o primeiro hábito deles, eles ouvem bastante e dão muita atenção e valorizam as opiniões dos outros, né, dos seus liderados. Então ele não tem ali um comportamento em que ele se sente o centro, né? Ele, pelo contrário, ele não é o centro. Ele é uma pessoa que facilita, uma pessoa que serve, uma pessoa que está ali para ajudar e para orientar e não para ficar somente ali nas suas próprias ideias. Então ele sabe que os profissionais que trabalham com ele são pessoas que lidam o dia a dia com a atividade, portanto, sabem mais a atividade do que ele mesmo, ele está ali realmente apenas para acompanhar, né, e ajudar as pessoas em suas dificuldades, mas ele sabe que a pessoa especialista é quem está fazendo, ainda que ele seja uma pessoa em desenvolvimento e que ele precisa orientar, mas o dia a dia, quem toca são as pessoas do seu time e, portanto, ele as ouve e valorizam as suas ideias e ele não fica centrado nas próprias ideias. Gente, não tem coisa mais, vamos dizer assim, que desmotive uma equipe do que aquele líder que acha que todas as ideias dele são as melhores e que ele não dá ouvido às sugestões, às críticas também do seu pessoal em relação às atividades. Não existe uma posição de liderança mais desanimadora quando o líder se acha que
tudo aquilo que ele pensa é o certo. E ele, mesmo que abra ali para uma discussão, ele não está ouvindo, ele só está mostrando que tem ali alguma comunicação. Então pensa nisso, pensa como é que você se comporta diante da sua equipe, se as suas ideias você tem valorizado mais, se você valoriza as ideias do seu pessoal. E eu te desafio e eu te sugiro que você passe a ouvir mais, né, que você tenha ali um pouco de. Que você se coloque numa posição de aprendiz, né, ou pelo menos ouvinte pleno, né, com uma escuta plena, para que a sua equipe se manifeste e traga sugestões e se sintam valorizados por isso, para que você tenha um contato real, né, que você crie vínculos com a sua equipe, para que você comece a ter uma postura de um líder influente e o seu pessoal olhe e perceba em você uma atitude diferente, uma atitude mais acolhedora nas sugestões que eles têm para dizer daquilo que eles fazem diariamente e que muitas vezes você não acompanha no detalhe. Então, isso é a primeira dica e o primeiro grande hábito de um líder influente que realmente nos causa inspiração. Bom, a segunda delas, ele comunica com frequência com sua equipe. Então, além de ouvir, ele conversa no individual, ele conversa com o grupo, né, com o time, e ele está ali fazendo feedbacks constantes. E qual a importância do feedback? A importância do feedback é que não tem surpresa. Já viram aquele ditado, né, que falam aí, o ditado popular, o que é combinado não é caro? Eu gosto muito desse ditado popular, né, desse provérbio popular, porque ele diz muito. Uma vez que você combinou algo e que está claro para as duas partes, se algo ficar fora daquilo que foi combinado, é possível você cobrar. É possível você pontuar, pelo menos, né? Agora, se você não combinou nada, qualquer resultado é válido. E daí não tem como olhar e falar você errou. Porque se você não combinou, como é que foi? Como é que você aponta um erro, né? Então, o processo de feedback ele é muito importante nesse sentido, porque você comunica o tempo todo com o seu pessoal o que está indo bem, o que não está indo bem, e te coloca uma responsabilidade de conversar com as pessoas de fato, né? Não só de conversar, não só de sinalizar, mas também de criar um procedimento para que as atividades que estejam lá, que precisam ser melhoradas, né, para o conhecimento que precisa ser melhorado, tenha ali um processo de desenvolvimento acompanhado, para que o time cresça. Né? Então, isso é muito importante porque o feedback, o que ele vai fazer? O feedback construtivo e mesmo os elogiosos, eles vão mostrar o norte. Olha, quando elogiado, você sinaliza os dados e fatos de porquê daquele elogio, e aí você mostra também para toda a equipe qual é o nível, né? Qual é o padrão de excelência que você busca de cada um da sua equipe para que o resultado do time seja um resultado também excelente e que exceda, inclusive, as expectativas, né? E quando ele colocado, que nós chamamos de feedback construtivo, sinalizar quais são as falhas e qual é o nível disso e quanto tempo é possível trabalhar, isso você vai combinar com cada um deles, mas qual é o período que é necessário se debruçar, se dedicar nesse aprendizado para desenvolver e também para ir para um próximo nível, para aumentar, né, para ir para o próximo nível de excelência ali, de qualidade da entrega dos resultados. Ok? Então, o processo de feedback é extremamente importante para que você consiga cada vez mais elevar o nível de produtividade da sua equipe e líderes influentes fazem isso o tempo todo. Então, líderes influentes não fiquem esperando o processo de feedback formal da empresa, que às vezes acontece uma vez por ano ou a cada 6 meses. Não, ele faz isso constantemente, de uma maneira neutra, né, com dados e fatos, sem julgamento, porque ele tem de fato o interesse em desenvolver as limitações da sua equipe, as quais são importantes para que o nível de qualidade e excelência do time seja passado para um próximo nível, ok? Bom, qual é o terceiro? O terceiro hábito de um líder influente é que eles estão ali o tempo todo estudando problemas. Então, ele está ali no dia a dia, acompanhando seus profissionais, né, o pessoal do seu time, e claro,
as áreas que ele tem ali em contato, e ele fica ali numa posição que a gente chama, né, que é um empreendedor, uma pessoa que tem uma postura de dono e que ele fica ali estudando os problemas da sua área, da empresa, ou aquele problema que de repente, porventura, vem de uma outra área que impacta no trabalho, e ele não fica buscando quem é o errado, né? Quem é o causador do problema. Pelo contrário, ele estuda um problema em busca de entender a causa do problema. Aonde que está desencadeando este problema? Né? Então, não fica buscando ali um culpado, mas ele busca entender a causa para ajudar na solução. Ele faz isso com o seu time, ele faz isso com as pessoas, com as áreas de interação, porque ele sabe que o resultado não entregue de uma outra área, por qualquer razão que seja, vai impactar também no resultado e desenvolvimento da sua equipe e, consequentemente, de toda a empresa. Então, líderes, a sua responsabilidade não está ali só na sua equipe, em fazer a sua equipe crescer e se desenvolver, mas é também olhar para mais, para além. Né? O que você poderia fazer de melhor? O que você enxerga e que você poderia ajudar no processo de melhoria, de transformar ali um problema, né, que de repente é causado e que as pessoas ainda não perceberam qual foi a causa, e você já sabe, você já está ali estudando, já percebeu, e muitas vezes a gente faz o quê? A gente come isso. Né? Então, líderes influentes não fazem isso. Líderes influentes estudam os problemas, ele se sente responsável não só pela sua área, mas ele se sente responsável e parte do todo, né, de uma empresa, de uma pequena, de uma média, de uma grande empresa, e ele estuda problemas para poder solucionar. E ele começa, obviamente, pelos problemas das pessoas da sua área, porque ele é o servidor número um das pessoas da sua equipe e ele tem um interesse genuíno em elevar o padrão de excelência e qualidade do seu time em primeiro lugar. E para isso, se é necessário, transformar outras áreas, levar sugestões, ele também faz. Então essa é já aí um terceiro hábito de um líder influente, que é estudar os problemas. Primeiro, os problemas de dentro da sua própria equipe e, consequentemente, vai enxergar se esse problema ele abrange outras áreas ou se fica ali, ele resolve por ali mesmo. Mas ele sempre está pensando lá na frente, ele não pensa no aqui e agora, ok? E por isso são inspiradores, porque eles antecipam problemas, né? Antecipam ali, conseguem chegar muito além do que a gente está olhando ali no dia a dia. Então, eu sugiro que você também comece a praticar isso. E muitas vezes a gente fica correndo atrás do emergencial e do urgente. E o nosso trabalho, enquanto líder, é fazer o trabalho estratégico, é o penso. A parte da atividade, da execução, você tem pessoas na sua equipe para fazer e você está ali mais para pensar estrategicamente e para trazer pessoas da sua equipe para fazer o mesmo em suas próprias atividades, no seu próprio dia a dia, sendo líderes das suas atividades, para sempre trazer aí um nível de produtividade ainda melhor, ok? Vamos falar do quarto? Bom, o quarto, esse é muito especial e muito falado nos dias de hoje, mas que faz muito sentido, não é algo que é muito comentado sem realmente ter valor, né? Um dos principais das causas hoje que nós comentamos muito na liderança e que os líderes influentes desde sempre fazem isso, é atribuir propósito, né? Então, por exemplo, se você é um líder que tem uma ideia de que contratar pessoas com altos salários, né, ou igual ao mercado, ou acima do mercado, vai fazer com que as pessoas participem da sua equipe e sejam retidas na sua equipe, eu vou te dizer que você tem uma ideia falha. É claro que a parte financeira interfere bastante nas nossas decisões, né? Somos pessoas que vivemos num mundo onde o dinheiro somos capitalistas, né? Não é apologia ao capitalismo de modo nenhum e nem aos bons salários, mas isso não é o que realmente faz com que a gente se inspire e que a gente levante todos os dias para trabalhar. Então, se você pergunta para alguém, você trocaria o seu trabalho que você gosta hoje por um outro para ganhar mais que você não gostasse?
poucas pessoas diriam que sim. Talvez aceitassem por um período, mas não iriam querer continuar fazendo ali um trabalho que não goste só por remuneração, né? Então, um grande líder, um líder influente, o que ele faz? Ele atribui propósito. Ele sabe que as pessoas, elas se motivam por razões que sejam de benefício a todos, que sejam maiores do que só ali a atividade no dia a dia ou só a remuneração que ela vai ter ao longo do mês, né? Então, a primeira coisa, esse líder influente, ele é apaixonado pelo que ele faz. E quando a gente tem paixão pelo que nós fazemos, o que acontece? A gente trabalha como exemplo. E aí a gente tem pessoas na nossa equipe que a gente consegue, através da nossa paixão, trazer elas para isso, movê-las, né? Incentivá-las, motivá-las e influenciá-las por aquilo que nós somos apaixonados. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso contando histórias, a gente faz isso engajando, a gente faz isso dando significado também para a atividade que cada um ali faz. Bom, talvez você tenha alguém na sua equipe que faz uma atividade que não é o sonho dela, que não é a paixão dela, que não é algo que ela de fato gostaria de fazer. Mas quando você atribui a ela, né, a atividade que ela faz, algo maior do que só a atividade, só o dia a dia dela, quem ela está beneficiando lá no final da cadeia, né? Quem ela está beneficiando? Então, por exemplo, é uma empresa que produz eletrodomésticos. Talvez você não goste ali da sua atividade, mas imagine que você que você está trabalhando para realizar sonhos, né? Pessoas que estão ali comprando os seus eletrodomésticos, que estão mobiliando suas casas. Então, a atividade, ela tem um propósito, ela tem um significado, e por isso que eu sempre comento, você precisa dizer para os seus liderados a importância que é o trabalho, a atividade deles, e caso eles não façam, aonde vai impactar? Qual o ponto do processo que você vai atrapalhar, né? Ou que você vai bloquear porque você não fez a sua atividade com qualidade? Então, os líderes influentes, eles fazem isso. Eles vão e eles contam, né? Ele dá significado, eles contam o significado e onde que vai impactar se aquela atividade não for feita com qualidade, se não for feita com excelência. E naturalmente, pela paixão que ele tem por sua atividade, né, por lidar com pessoas, a paixão que ele tem em primeiro lugar de um líder influente são as pessoas. Então ele sempre vai ter, líderes influentes sempre serão apaixonados porque eles lidam com um produto que é o principal, que são as pessoas. Ele sempre vai estar motivado, ele vai estar contando histórias, ele vai estar falando do significado, atribuindo significado, uma razão pela qual as pessoas devem trabalhar, né, para que elas se sintam de fato úteis. E quando a gente olha, por exemplo, a geração considerada Baby Boomer, 48% deles, quando entrevistados, falam que trabalham, que querem trabalhar por um propósito, né? E quando você vem para a geração mais nova, que é a Millennials, eles falam, 30% dessa geração querem trabalhar por um propósito, por empresas que atribuem a eles um significado na atividade que eles fazem, ou na própria atividade, ou para a sociedade, para a economia, para o meio ambiente. Eles querem fazer diferença, eles querem contribuir. E, claro, se você trabalhar só focado na remuneração, você não vai atingir o coração das pessoas e esse senso de propósito que todos nós humanos carregamos conosco, né? Então, eu preciso entender aonde é que isso vai impactar quando eu deixo de fazer o meu trabalho com excelência. O que eu estou causando? Ou, quando eu faço meu trabalho com excelência, o que eu estou ajudando, o que eu estou contribuindo, né, para a minha equipe, para a empresa que eu trabalho, para a sociedade, para a economia, para o mundo, para o meio ambiente, para o planeta. Qual é, de fato, a minha contribuição? Então, esse é outro hábito que um líder influente tem consigo e que ele, ali, nas relações, ele deixa isso muito claro e que faz com que as pessoas realmente o admirem, tá?